Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para mim hoje, gostaria de falar uma palavrinha que está no livro de Reis, 2 Reis, versículo 4:8 e o 4:9. Quer dizer que, para mim falar sobre a Sunamita, eu tenho que falar também sobre o ministério de Eliseu. Não tem como eu não falar sobre o ministério de Eliseu quando eu falo da Sunamita. São duas palavras pequenas, mas muito importantes, que nos traz conhecimento, que aumenta a nossa fé. Eu quero dizer para os irmãos que no livro de 2 Reis fala: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Irmãos, eu quero dizer que o profeta Eliseu, ele exercendo o seu ministério, saía frequentemente de sua casa em Samaria e percorria cerca de 56 quilômetros para chegar ao Monte Carmelo, local de seu retiro espiritual, onde ele se dedicava à oração, buscando a orientação de Deus. Era uma viagem longa e cansativa, consumia muito as energias de Eliseu e seu moço Giazi. Eliseu e Giazi. Giazi era um moço que acompanhava sempre Eliseu, como um servo. Entretanto, irmãos, para chegarem ao Carmelo, que tem 525 metros de altura, sempre passavam por Sunem. E a Sunamita certamente observava ainda de longe o profeta e os seus discípulos, que estavam constantemente em peregrinação por aquelas terras para buscar a Deus. Quer dizer para os irmãos que o interessante é que a Sunamita, ela enxergou algo que toda uma cidade deveria ter visto, mas não viu. Sunem era uma cidade próspera, em que seus habitantes poderiam ter facilmente oferecido alimento e abrigo para um homem que estava a serviço de Deus, em benefício de toda uma nação. Mas a palavra fala aqui também sobre a hospitalidade da Sunamita. E a Sunamita tem esse discernimento espiritual, irmãos. A sua atitude de ajudar o profeta Eliseu e Giazi refletia o zelo e o amor a Deus que ela possuía em seu coração. Ela era uma mulher bondosa e hospitaleira. E as escrituras mostram que no passado, pela hospitalidade, os servos do Senhor haviam hospedado anjos sem saber. E ela pensava que ter o homem de Deus em sua casa representava uma oportunidade de um maior contato com o espiritual. Para ela, fazer o bem ao homem de Deus era como se estivesse honrando ao próprio Deus. Então a Sunamita, em uma atitude de amor para com Deus e o seu profeta Eliseu, pede a seu marido que construísse um quarto na parte superior da sua casa, onde poderia abrigar Eliseu. O acesso ao piso, irmão, superior da casa era feito por uma escada pelo lado de fora do imóvel. E o cômodo de cima era muito mais fresco e ventilado, e oferecia um melhor isolamento do barulho e sons que vinham da rua. Eliseu não seria incomodado e teria mais privacidade para buscar a Deus em suas orações. Segundo Reis 4:10 nos fala que façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Ele pôs os seus bens a serviço do Senhor. Ela, pois a Sunamita, as coisas espirituais eram de grande valor. Ela importavam mais do que os materiais para ela. E Eliseu, vendo a sua dedicação, lhe faz uma última prova de fé. Oferece recompensas materiais ou honras sociais. Parece aqui muito com a mesma prova que Jesus direcionou ao cego Bartimeu em Jericó. Eu quero dizer para os irmãos que Lucas 18, do 40 ao 41, então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Mas aqui, irmãos, essa palavra que estamos
falando hoje, fala de uma simplicidade, fala sobre a simplicidade da sunamita. Mas a resposta da sunamita, ela revela muito do que estava em seu coração. Ela valorizava a vida, o amor, a família. Ela não estava preocupada em adquirir mais bens materiais, posição social, títulos. Ela reconhecia o valor imensurável da reunião familiar, o capital imponderável da felicidade de estar sempre entre os amigos. Segundo Reis, irmãos, 4:13, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. O sonho da sunamita, irmãos, é a promessa de Deus. Eliseu ouve o sábio conselho de Geazi, que lhe informou que a sunamita não tinha filhos. Um antigo sonho dela, que desejou tanto, imaginou as roupinhas do bebê, podia até ver uma linda criança correndo pelos corredores da casa, mas era apenas um sonho esquecido, relegado ao passado. Mas Deus contemplava a sua generosidade e a sua hospitalidade. Deus tem visto isso em você. A dedicação em servir ao Senhor através da ajuda que oferecia seu servo Eliseu, e esta atitude de amor para com o homem de Deus, irmãos, gerou uma promessa que ela mal podia acreditar. A sunamita nunca esperou tamanha bênção. E dentro de um ano a promessa de Deus se cumpriu, porque amor gera vida, paz e alegria. Ela concebeu e deu à luz um lindo e abençoado menino, filho da promessa tal qual foi Isaque para Abrão e Sara. Agora aquele lar frio se enchia do calor do sorriso de uma criança. Uma família completava a felicidade dela. Em Israel, um filho era considerado a maior bênção e alegria de um pai, e uma mãe poderia alcançar. A mulher que não tinha filhos ficava profundamente envergonhada na sociedade. E a lei judaica dava ao marido o direito de se divorciar, caso a sua esposa não pudesse lhe dar um descendente que levaria o seu nome adiante. Mas tudo isso agora estava superado, pois Deus havia lhe dado o presente perfeito, o presente que ela realmente precisava. Este foi o sonho que a sunamita escolheu, irmãos, para sonhar. Um lar simples, mas feliz, uma família debaixo das bênçãos de Deus. E o menino crescia nos caminhos do Senhor. Toda vez que ela olhava para seu filho, se lembrava da promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Era lindo. Segundo Reis 4:17, e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte. No ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E o seu filho era uma bênção, ensinado na lei do Senhor, obediente, ajudava seu pai no trabalho, certamente na ansiedade de querer retribuir todo o amor e o carinho recebido de seus pais. Este menino trabalhava duro, se expondo muito ao sol, mas ele ainda não tinha um preparo físico adequado, irmãos. Ele não estava acostumado ao trabalho árduo. O sol de verão é muito forte naquela região, faz muito calor. Muitos estudiosos acreditavam que o filho da sunamita tenha sofrido de isolação, que dependendo da intensidade da exposição ao calor, ele pode levar até a morte, principalmente em jovens e em idosos. Segundo Reis 4:18-19 diz que, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E o menino é levado à sua mãe, depois de algum tempo ele vem a falecer. Momentos terríveis passou aquela mulher. Era o vale da sombra da morte, ver seu único filho, quem ela amamentou com tanto zelo, muitas vezes acordando no meio da noite. Ela deu amor, deu carinho, ensinou as primeiras palavras, os primeiros passos, e ele estava ali nos seus joelhos. Ela podia sentir a sua vidinha pouco a pouco se esvaiando, sem poder fazer nada. Eu particularmente não posso nem imaginar a dor que se passa por uma situação como essa. E a sunamita olha para o seu filho, o seu sonho de ter uma família agora frio, gelado, morto, em seu colo. Mas se estava, irmãos, passando pelo vale da sombra da morte, ela não temeu. Ela não aceitou a morte do seu sonho.
tomando os seus braços, o põe carinhosamente na cama do profeta Eliseu e parte para um duro embate, um caminho longo, uma jornada de 24 quilômetros na estrada que subia até o Monte Carmelo, para recuperar a vida de seu filho, fruto da promessa de Deus. Ao longe, ela responde ao profeta com palavras que demonstravam a sua certeza, a fé de que a vida do seu filho seria restaurada. A frase "vai tudo bem" faz-me lembrar da resposta de Abrão ao seu filho Isaque, quando este iria oferecê-lo em sacrifício a Deus. Está lá no livro de Gênesis 22:8. E disse a Abrão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. E ao chegar diante de Eliseu, ela se prostra com o coração quebrantado. E Eliseu, sendo um homem poderoso em palavras e obras, nos deixa também uma lição de humildade. Aqui, ao invés de tentar dar um de adivinho, ele reconhece que Deus não havia lhe revelado o que estava acontecendo naquele momento. Segundo Reis 4:27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deus não mostrou naquele momento a Eliseu de imediato o que havia acontecido. Eliseu então manda o seu discípulo Geazi pôr o seu bordão sobre o rosto do menino morto. Mas eu quero dizer para os irmãos que há tarefas que não são para Geazi realizar. Certas coisas exigem a presença do homem de Deus. A sunamita sabia disso. A luta por seu filho, insistindo com o profeta que não o deixaria enquanto ela não fosse com ela. Eliseu, vendo a disposição e a fé dela, levanta-se e acompanha. Geazi, que foi na frente deles, volta com notícias não muito boas. O bordão não funcionou. Algo parecido havia acontecido também com Jairo, quando buscava pela ajuda de Jesus, e os seus familiares chegaram dizendo que sua filha já estava morta. Ao que o mestre lhe deu a boa instrução: crê somente. Quer dizer para os irmãos que o bordão de Eliseu não funcionou, porque para se ressuscitar sonhos é preciso intercessão, súplicas e calor humano. Eliseu teve que orar de portas fechadas, pois ora ao teu pai que estás em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Está em Mateus 6,6. É preciso, irmãos, insistência. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Eliseu, após oração, transmite calor ao jovem através do contato direto com o corpo morto. Uma simbologia de que não podemos nos isolar daqueles que estão mortos espiritualmente, necessitando da nossa ajuda. Tal como Jesus, Eliseu não temeu a impureza cerimonial da lei, mas voltou a deitar-se sobre o menino, aquecendo-o novamente e transmitindo-lhe vidas. Muitas pessoas é preciso agir de igual forma, abraçando com muito amor os pecadores a quem desejamos ver ressuscitados. Segundo Reis 4:34, ele subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos deles, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Eu quero dizer para os irmãos que a fé da sunamita ela foi honrada. O sonho de Deus ele não morre, temos que ter fé. Ela humildemente agradece e entra para a história de Israel como uma mulher sábia e de fé. Irmãos, Deus está perguntando para você hoje qual é o seu sonho. Eu sei que há muita gente com sonhos morrendo, gente que perdeu tanta coisa na vida e chega até aqui sem nem saber como. Talvez o seu sonho esteja esquecido no passado, você já nem se lembra mais do que é poder sonhar. Quem sabe o seu sonho é ver aquela pessoa amada ou familiar transformado ou ressuscitado espiritualmente, liberto das drogas, dos vícios, do pecado, mas você precisa tomar uma decisão hoje. Veja, a sunamita decidiu firmemente que ela não aceitaria a morte da promessa de Deus na sua vida e partiu num longo caminho até o profeta. O caminho da restauração, irmãos, ele é longo e difícil. O primeiro passo da sunamita foi a transformação dela mesma. Resolveu confiar em Deus e se dedicar ao amor quando ainda nem tinha perspectiva de ter um filho. Jesus sempre alertou aos seus discípulos que a maior arma que vence o mundo é o amor.
Resolva amar, renuncie à violência, renuncie às discussões, renuncie aos desentendimentos e tenha atitude de amor, perdoe, abraça, transmite calor humano e vida. E ore, confia no Senhor, Ele renovará suas forças. Louvado seja o nome do Senhor neste dia. Amém.